Olá, meu nome é André, sou professor de Direito Internacional. Vou trabalhar com vocês a disciplina Direito Internacional Público ou Direito Internacional 1 neste semestre de 2020, nesse primeiro semestre de 2020, pelo EAD, Estudo à Distância. Vocês devem ter visto que eu postei acima aqui o plano da disciplina e eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês, fazer a justificativa, explicar as minhas escolhas em relação a esse plano. A nossa disciplina, então, é dividida em dois módulos, como vocês já sabem. De maneira geral, as disciplinas do EAD são divididas em dois módulos. E eu separei o conteúdo do módulo 1 e o módulo 2 de modo equilibrado, quantitativamente falando. Então, no módulo 1 nós temos 3 capítulos, enquanto no módulo 2 são 6 capítulos, totalizando 9 capítulos, mas em termos de densidade de discussão, os dois módulos se equivalem. Então, o módulo 1, como vocês podem ver aí no documento, nós começaremos com uma discussão sobre a história do direito internacional, direito internacional público, evidentemente, fazendo uma discussão a partir de que momento nós podemos dizer que o direito internacional possui as características daquilo que nós entendemos como direito internacional hoje. Então, uma visão necessariamente histórica, mas com uma determinada escolha no que diz respeito ao momento em que nós passamos a discutir esse ordenamento jurídico internacional. Concomitantemente, nós vamos analisar a teoria do direito internacional. Então, a partir do momento em que nós definirmos em que momento nós podemos dizer, historicamente falando, que o direito internacional existe como tal, nós vamos analisar como que a ciência do direito, as análises teóricas do direito, como é que elas se desenvolveram, como é que elas foram criadas a partir deste início histórico da nossa discussão. Daí a necessidade de um capítulo 2 do módulo 1, Teoria do Direito Internacional. Feitas essas discussões da história e da teoria do direito internacional, nós vamos passar para a discussão importante do papel do Estado nessa construção. Aí há uma escolha metodológica muito clara de nós iniciarmos a discussão do direito internacional público, não pelas fontes do direito, mas pelo Estado, na medida em que o Estado é quem age para a construção daquilo que a gente chama de fontes do direito. Não há fontes do direito internacional sem que haja alguém que pratique atos, concretamente falando, que vão dar origem a essas fontes, a essas normas jurídicas internacionais. E se pegarmos, então, aquilo que discutimos no capítulo 1 e no capítulo 2 do módulo 1, nós vamos ver que o Estado é uma entidade, é uma subjetividade importantíssima no que diz respeito à construção do direito, seja interno, seja internacional, e é por isso que a gente vai dedicar um bom tempo da nossa disciplina ao estudo do Estado, que é o capítulo 3, o Estado como sujeito de direito internacional. Então, dentro desse capítulo 3, que é muito denso, nós vamos ficar nesse capítulo 3 durante um período em que vai coincidir com a finalização do módulo 1. Nós vamos discutir a questão da personalidade jurídica, capacidade jurídica do Estado, os elementos constitutivos do Estado, nacionalidade, território e soberania. No âmbito da nacionalidade, o princípio da autodeterminação dos povos, a nacionalidade jurídica versus nacionalidade política, a nacionalidade jurídica como um atributo do próprio Estado soberano. Então, quando a gente fala de aquisição da nacionalidade, nós vamos ter que falar de direito interno, e aí no caso do Brasil, direito constitucional e direito infraconstitucional. Vocês podem ver aí no item 3.2.3, direitos de nacionalidade como direito interno dos Estados, e dentro desse item nós fizemos uma dupla divisão, nacionalidade brasileira na Constituição de 88 e nacionalidade brasileira na Lei de Imigração, que é a Lei 3.445 de 2017. Finalizada essa discussão sobre nacionalidade, nós passamos para uma análise mais territorial, do atributo territorial dos Estados, território terrestre, território marítimo e território aéreo, espaço aéreo nacional. Finalizado o aspecto territorial, a contrário senso, nós vamos discutir os espaços em que não há território, espaços geográficos, espaços planetários em que o direito internacional não concede ali nenhuma característica típica de território, então espaços não territoriais.
E aí nós temos duas espécies de espaços não territoriais, que são os espaços de jurisdição nacional, o item 3.4, e os espaços internacionalizados, o item 3.5. Uma vez encerrada essa discussão sobre os elementos espaciais, territoriais e não territoriais, nós entramos finalmente na questão da soberania, como o terceiro e último elemento constitutivo do Estado. No ponto de soberania, vamos discutir as características da soberania, definir o que é soberania, e vamos tratar também das exceções à regra da soberania, que são basicamente as exceções previstas no direito internacional no que diz respeito às imunidades, tanto imunidades diplomáticas e consulares, como imunidades de embarcações. E por fim, finalizando o capítulo 3, vamos trabalhar as mutações e extinção do Estado. Então o Estado ele se cria e ele pode ser eventualmente extinto. Né? Ao longo da história nós temos vários estados que nasceram e depois morreram, né? Surgiram, se formaram e depois foram extintos. Então nós vamos trabalhar por fim no último ponto do módulo 1, justamente as mutações e a extinção do Estado. No módulo 2, capítulos 4 a 9, aí sim nós já faremos uma discussão mais das fontes do direito internacional, começaremos pelos costumes, como fonte de direito internacional, na medida em que os costumes são a primeira fonte do direito internacional, no que diz respeito à história do direito. O primeiro fenômeno jurídico normativo internacional de fato, as normas, né, o direito consuetudinário. Então nós vamos estudar os costumes internacionais no capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos falar de uma outra fonte do direito internacional, que são os tratados, as fontes convencionais, importantíssima fonte do direito internacional contemporâneo. Ficaremos, então, algum tempo, né, dedicaremos uma boa energia no nosso semestre em relação aos tratados internacionais. Uma vez finalizado esse ponto, nós discutiremos uma outra espécie subjetiva do direito internacional. Junto com os Estados, nós temos as organizações internacionais, mas, diferentemente dos Estados, as organizações internacionais só existem na medida em que há um tratado internacional anterior que vai implicar a existência dessa organização internacional. Então, enquanto o Estado ele surge a partir da conjugação de 3 elementos de fato, soberania, território e nacionalidade, que vão ser posteriormente transformados numa linguagem jurídica, de modo que, inclusive, a gente chama os Estados de entidades político-jurídicas. As organizações internacionais elas têm como ato constitutivo, ou como elemento central, a prática de um tratado. Um tratado internacional, um ato jurídico formal, que dá origem às organizações internacionais, e por isso que nós chamamos as organizações internacionais de entidades jurídico-políticas, porque o ato jurídico antecede a sua participação política nas relações internacionais. Dentro desse ponto sobre organizações internacionais, capítulo 6, nós falaremos das organizações internacionais de maneira geral, né, teoria geral das organizações internacionais, e dedicaremos ao final um tempo para a análise específica de 4 organizações internacionais, 4 das centenas que existem hoje, mas 4 importantíssimas, especialmente em relação ao Brasil, que são a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Okay? E aí finalizamos o capítulo 6, partimos para o capítulo 7, dedicado aos princípios gerais do direito, que também são uma fonte do direito internacional elencada, prevista de maneira expressa no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Lá nesse artigo 38 nós temos a menção a 3 fontes principais do direito internacional: costumes, tratados, que já foram vistos anteriormente, e, por fim, princípios gerais do direito, que serão, né, o tema de nosso trabalho aqui no capítulo 7. Dentro desse capítulo 7, falaremos da hierarquia das fontes do direito internacional e, por fim, trataremos de um aspecto importantíssimo que é, né, o ius cogens, o direito imperativo ou direito cogente, que não são costumes, mas que têm efeitos próximos àquilo que a gente chama de efeitos erga omnes, e, consequentemente, o ius cogens, apesar de não ser costume stricto sensu, ele pode ser discutido, deve ser discutido aqui no capítulo 7. No capítulo 8, já encaminhando para o final do nosso semestre, nós vamos trabalhar a proteção internacional de direitos humanos, uma construção atual, né, recente do direito internacional,
né, que data aí da segunda metade do século XX, em que há um retorno de uma abordagem justnaturalista do direito, né, então isso nós vamos ver no capítulo 8, então, o papel do Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, a construção do direito humanitário, a inserção da dignidade humana como elemento fundamental da construção jurídica, inclusive como limite à própria soberania dos Estados, que vai ser previsto em diversos tratados internacionais, como, por exemplo, os pactos internacionais de direitos civis e políticos e direitos sociais, culturais e econômicos, celebrados no âmbito da ONU, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, todos esses elementos convencionais, principiológicos, imperativos, vão ser examinados, no que diz respeito à proteção de direitos humanos, vão ser tratados nesse capítulo 8. Então, é um capítulo bem interessante, e a parte final desse capítulo 8, o item 8.7, vai ser dedicado aos tribunais internacionais sobre direitos humanos. Nós temos algumas cortes internacionais em atuação hoje que se dedicam exclusivamente a dar aplicabilidade e efetividade dessas normas jurídicas de proteção de direitos humanos, e aí se destacam a Corte Europeia de Direitos Humanos, como eu já falei, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é importantíssimo para o Brasil, na medida em que o Brasil reconhece a jurisdição dessa corte, a Corte Africana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional. Okay? E aí, finalizando o capítulo 8, passamos para o último capítulo, que tem uma relação com essa parte final do capítulo 8, o capítulo 9, ele trata da solução pacífica de controvérsias internacionais, na medida em que o direito internacional não prevê como possível a solução pelos conflitos, né, pelo conflito armado de solução de controvérsias, nós temos o desenvolvimento também a partir da segunda metade do século XX, de maneira mais intensa, mas é claro que isso acontece já desde o final do século XIX, início do século XX, que é justamente o fomento e o desenvolvimento dos tribunais internacionais. Então nós vamos trabalhar os tribunais permanentes, os tribunais arbitrais, ver quais são as diferenças dessas duas jurisdições e comparar essas soluções jurisdicionais, que são soluções pacíficas de controvérsia, com a solução também pacífica de controvérsia, que é daquela de tipo diplomático. Então, diplomacia e jurisdição como dois mecanismos de solução pacífica de controvérsias. Então, basicamente isso, né, que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. E então esse vídeo é mais para justificar a escolha metodológica. Desejo a todos um bom semestre e a partir então do dia 17 de fevereiro nós começaremos essa discussão a partir do item 1, a história do direito internacional. Ok?